Gente, o assunto agora é técnico, né? Enquanto o Santos não definir a situação do César Sampaio, enquanto o Santos não contratar um outro treinador, né? Depois da demissão do Pedro Caixinha, sempre o assunto vai ser o assunto principal, ou normalmente vai ser essa busca por treinadores. Eu fiz um resumo aqui, uma lista de 10 técnicos que o Santos já sondou, alguns podem dar certo ainda, outros já estão descartados. Tem um nome nessa lista que ninguém ouviu falar, não vazou. Eu vou trazer com exclusividade um dos técnicos mais importantes que o Santos tentou contratar e vou, claro, dar a minha opinião aqui sobre esses treinadores. Beleza? Então deixa eu colocar aqui a arte, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem um like, compartilharem o vídeo, ativarem o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que a gente publica por aqui e, claro, peço para que vocês se inscrevam no canal, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Sendo inscrito aqui no canal, vocês participam de sorteios regulares de camisas oficiais do Peixe. Deixa eu colocar agora a arte para vocês aqui e eu vou explicando a situação de cada um desses treinadores, tá bom? Foram 10 técnicos, podem ter outros técnicos que o Santos tenha sondado, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, depois da queda do Pedro Caixinha, mas eu garanto que esses 10 aqui estão entre os principais, né? Se houver outros treinadores, não foram muitos. Então aqui, ó. E eu coloquei na ordem, mais ou menos na ordem de tentativa, tá? O primeiro técnico que o Santos buscou de verdade, quando decidiu demitir o Pedro Caixinha, foi o Dorival Júnior. Era unanimidade da diretoria. O Santos queria o Dorival Júnior, porque meio que coincidiu, né? Ele cai da seleção brasileira e o Santos demite o Pedro Caixinha. Então, Dorival Júnior, que já teve aí ótimas passagens pelo Santos, foi o primeiro a ser procurado pelo Santos. Inicialmente, ele disse que não pretendia voltar a trabalhar este ano, talvez só no segundo semestre, e isso, claro, fez com que o Santos desistisse. Só que o Dorival Júnior está muito próximo aí, se já não acertou, de ir para o Corinthians, né? Então, vai ficar mal aí para o Dorival Júnior a relação dele com o Santos. O segundo foi o Tite, que também disse que não queria trabalhar, e aí, no caso do Tite, realmente fazia todo sentido, porque o Tite está com problemas aí emocionais, ele soltou até uma nota oficial, depois de negociar também com o Corinthians, ele soltou uma nota oficial dizendo que não iria trabalhar, que está com problemas aí emocionais, né, depressão, e por isso que o Tite também não deu certo com o Santos, não deu com o Corinthians e não vai trabalhar este ano, provavelmente. O terceiro foi o Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, o Santos chegou a acertar. O Santos praticamente entrou num acordo com o Jorge Sampaoli, só que aí teve aquela entrevista, né, muito importante do CEO Pedro Martins, que deixou claro que o Santos não queria, que ele, né, pessoalmente, não queria, era contra a contratação do Jorge Sampaoli. Isso assustou não só o Sampaoli e o seu staff, como também a diretoria do Santos, que se viu ali numa encruzilhada. Ou eu contrato Sampaoli e demito o Pedro Martins, ou eu cancelo a contratação do Sampaoli. Por enquanto, né? Eu digo por enquanto porque o Sampaoli, pelo que eu tenho de informação, não acertou com ninguém ainda, então, de repente, isso pode sofrer uma reviravolta. Mas, por enquanto, é uma negociação que está cancelada. Depois, o Santos pensou também no Luiz Castro, que já foi alvo do Santos antes da contratação do Pedro Caixinha. Vocês lembram, né? Já era o nome para 2025. Era o nome principal na época para 2025. Vocês lembram que o auxiliar dele esteve em Santos, foi visitar a estrutura do Santos, mas aí, né, o Luiz Castro acabou desistindo. Então, não houve também acordo financeiro. Eu acho que o que pegou também foi que o Luiz Castro não gostou da estrutura do Santos e do planejamento do Santos para 2025. Talvez ele esperasse mais investimento, enfim. Não deu certo a negociação com o Luiz Castro. Depois se falou em Fernando Diniz, e pelas minhas informações, foi o Pedro Martins, o CEO do clube, que indicou o Fernando Diniz, né? Falou em Fernando Diniz. Outros dirigentes do Santos, dirigentes do segundo escalão, também achavam que poderia ser uma boa volta do Fernando Diniz. Só que aí, né, o CG, o presidente Marcelo Teixeira e o CG,
reprovou, então não houve negociação com o Fernando Diniz, tá? Não houve negociação com o Fernando Diniz. Depois se falou-se no Crespo, rapidamente, muitas pessoas do Santos sugeriram também o nome do Crespo. E, mais uma vez, não houve aprovação pela maior parte do CG do Santos, do Comitê de Gestão, que inclui aí o presidente, o vice e outros 3 integrantes. Essa é a novidade. André Jardine, técnico que começou na base do São Paulo, foi para a seleção brasileira, para as equipes de base da seleção brasileira, conquistou a inédita medalha de ouro em 2018, né? Medalha olímpica do Brasil. Teve uma ótima passagem pela seleção brasileira, portanto, e agora faz sucesso lá no América do México, conquistou recentemente aí o tricampeonato mexicano lá no México. É um treinador que, na visão do Pedro Martins, seria ideal. Parece que foi o Pedro Martins que também indicou o nome do André Jardine. A direção do Santos gostou do nome, porém, quando eles foram conversar com o staff do André Jardine, quando eles foram saber, né, as condições do André Jardine, eles tiveram uma grande surpresa, porque havia uma multa milionária para que o André Jardine pudesse romper o contrato dele com a América do México. Ele ainda tem contrato com a América do México, e para sair de lá, o Santos teria que pagar uma multa de quase 10 milhões de dólares. Então, isso fez com que o Santos, na hora, recuasse. Então, André Jardine, nome que não vazou, não havia vazado, está vazando agora, né? Porque eu obtive essa informação hoje. Então, informação que eu trago para vocês aqui com exclusividade. André Jardine, ex-técnico da seleção, campeão olímpico com a seleção, foi procurado pelo Santos. O Santos foi com a intenção de fazer uma negociação com ele. Parece que questão de salário não seria um problema. O que pesou mesmo foi a questão da multa contratual dele com o América. Quase 10 milhões de dólares. Thiago Motta. O Santos também sondou o Thiago Motta. Thiago Motta, que é um técnico jovem, 45 anos, acabou de sair da Juventus, foi demitido pela Juventus, é um técnico ítalo-brasileiro, né? Tem a dupla nacionalidade, mas ele disse que quer continuar no futebol europeu. Ele acabou de sair recentemente da Juventus, lá da Itália, foi demitido, mas quer continuar pela Europa, então não vem o Thiago Motta, não abriu nem negociação. Tata Martino, já disse para vocês, o Santos também sondou o Tata Martino, o técnico argentino, só que quando o Santos tomou ciência dos números, né, de contrato, salário, nem abriu negociação, desistiu de cara, porque eram valores muito altos, pelo que eu apurei. Ramon Dias é um técnico que tem muito lobby dentro do Santos, tem muito dirigente dentro do Santos que quer o Ramon Dias, né? Segundo o GE, eu não tenho essa informação, mas segundo o GE, né, segundo matéria publicada pelo GE hoje, o pai do Neymar também sugeriu, foi um dos que sugeriram o nome do Ramon Dias, mas pelo que eu tenho de conhecimento até agora, pelo que eu tenho de informação até este momento, não foi aprovado, foi um nome que não foi aprovado dentro do comitê de gestão, e eu falo especialmente do presidente Marcelo Teixeira, um nome que não agrada especialmente ao presidente Marcelo Teixeira. Gente, essa é uma situação de agora. Inicialmente, o Sampaoli também não agradava o presidente Marcelo Teixeira. Ele também tinha muitas dúvidas em relação ao Sampaoli. Depois acabou sendo convencido, se interessou, foi atrás, chegaram a um acordo, e aí, por conta aí daquela entrevista e do posicionamento contrário do Pedro Martins, a negociação não avançou. Então, eu falo isso porque pode acontecer a mesma coisa com o Ramon Dias. De repente, né, começam aí a forçar a barra e o presidente Marcelo Teixeira muda de opinião e faz uma proposta pelo Ramon Dias. Então, gente, são esses os 10 técnicos mais importantes, os principais que o Santos sondou, ou com alguns deles abriu negociação.
Foram esses aí, esses 10 treinadores que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que está a situação hoje? Pela minha informação de hoje, até pouco antes de começar a live, não tinha negociação encaminhada com nenhum treinador, com nenhum desses, nem com o Ramon Dias e nem com qualquer outro. Essa informação eu apurei pouco antes de começar a live. E outra coisa, estão confiantes de que o Santos vai conseguir conquistar 2 vitórias seguidas agora. O Santos vai enfrentar o Bragantino dentro da Vila Belmiro, são 2 jogos na Vila Belmiro. O Bragantino agora, pelo Campeonato Brasileiro, e depois o Santos estreia na Copa do Brasil na quinta-feira, na próxima, não essa quinta-feira, a próxima quinta-feira o Santos estreia, dia 1º, contra o CRB também na Vila Belmiro. Então há uma confiança. Conversei hoje com pessoas do Comitê de Gestão do Santos. Há uma confiança de que o César Sampaio estão gostando do trabalho do César Sampaio lá no CT. Ele está agradando aos jogadores, está agradando aos membros da diretoria do Santos. Então, eles acreditam que se o César Sampaio vencer esses 2 jogos na Vila Belmiro, o Santos pode até esquecer a contratação de um novo técnico e efetivar o César Sampaio. Então existe essa possibilidade. Tem muita gente, inclusive dentro do Santos, torcendo para que o César Sampaio dê certo e que o Santos não tenha que contratar um novo treinador. Então esses 2 jogos vão servir para isso, vão servir para avaliar definitivamente o trabalho do César Sampaio. Se o Santos não for bem domingo, claro, aí ele já muda tudo e o Santos volta à tona para contratar um novo técnico. O Santos não desistiu de contratar um novo técnico, não estou dizendo isso. Mas se o César Sampaio for bem nesses 2 próximos jogos, há sim uma grande possibilidade de ele ser efetivado no cargo. Essa é uma informação fresquinha de agora. Agora, gente, a gente sabe que cabeça de dirigente muda, né? De repente, amanhã o presidente Marcelo Teixeira tem um insight, acorda lá acreditando que qualquer um desses treinadores que o Santos ainda tem chance de contratar pode dar certo. De repente, o próprio Ramon Dias, né, o pai do Neymar, acaba convencendo ele, se é que o pai do Neymar, eu não tenho essa informação, a informação do GE, mas se é que, se for verdade, de repente o pai do Neymar acaba convencendo o Santos a trazer o Ramon Dias, e aí as coisas mudam. Mas a informação que eu tenho hoje é que não há nada encaminhado nem com o Ramon Dias ou qualquer outro treinador, e há sim uma boa possibilidade de o César Sampaio ser efetivado no cargo, caso o Santos consiga essas 2 vitórias. Vão esperar por isso, porque é uma semana, né? É menos de uma semana. O Santos vai jogar domingo, depois joga na quinta-feira. São 2 jogos na Vila Belmiro. Eles acreditam que se o Santos for bem, se o Santos vencer os jogos e ainda jogar bem, não há necessidade, eles entendem que não há necessidade de o Santos trocar, investir em um novo treinador. Então essa é a situação que eu apurei neste momento. Beleza, gente?